resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. Queridos irmãos da Igreja Batista em Vilas Boas, é uma alegria estar novamente com os queridos neste momento de culto, em que celebramos ao Senhor, e especialmente agora em que a palavra do Senhor será ministrada. E o nosso texto de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, apenas o versículo 3. Lerei aqui esse texto, peço que, se possível, os irmãos acompanhem também suas Bíblias. Efésios 1:3, estou com a versão revista e atualizada, que assim diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse é um verso bastante conhecido que introduz uma parte maior e que Paulo fala sobre a grande bênção que Deus nos dá em Cristo Jesus. Há textos, há palavras profundas, importantes que decorrem desse texto, mas neste momento gostaria de me concentrar apenas neste versículo, no verso 3. Note que nós temos aqui, primeiramente, meus queridos, 3 palavras que têm uma única raiz. Nós temos aqui bendito, temos bênção e temos abençoado. Nós temos então 3 palavras, nós temos um adjetivo, bendito, temos um substantivo, bênção, e temos um verbo, abençoar. E essas 3 palavras estão ligadas, então, à pessoa de Deus. Especificamente aqui no texto, a pessoa de Deus Pai. Deus Pai aqui é o Deus bendito. E ele se revela aqui nesse texto, primeiramente, como Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa revelação que nos dá a relação entre Deus Pai e Deus Filho é de suma importância para a nossa fé, para o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é baseado nessa grande ideia. Nós temos um Deus que se revela como Pai, e nós temos Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Nessa revelação de Deus, nós temos que entender que um ponto está necessariamente ligado a outro. Deus é Pai, porque há o Filho. E Deus Jesus Cristo é Filho, porque há, obviamente, o Pai, que é Deus. E essa relação, essa revelação é dada a nós pela graça de Deus. É uma revelação que transforma, que muda a nossa vida, a nossa existência. É Deus, o Criador de todas as coisas, que decidiu se revelar à humanidade por sua graça dessa forma, como Deus Pai e como Deus Filho. Jesus, em um certo momento, em João capítulo 12, um texto qual eu gosto bastante, nos mostra essa relação também. E aqui claramente ele vai falar daquilo que ele ouviu de Deus, daquilo que ele conhece de Deus, porque ele é o próprio Deus. Lerei para os irmãos aqui João capítulo 12, a partir do versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo.
Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Esse é um texto também profundo em que Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, revela aqui aos seus discípulos seu relacionamento com o Pai. Ele diz claramente: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas crê no Pai. E ele fala: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Algo importante no texto, meus irmãos, é que nós temos os verbos ver e ouvir. E para nós vermos Deus, nós temos que ir até Jesus. Para nós ouvirmos Deus, nós temos que ir até Jesus. Jesus Cristo falou: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, está ouvindo as palavras do Pai. E o que está implícito aqui, meus irmãos, é que a única maneira que nós podemos conhecer quem Deus é, a única maneira que nós podemos saber quem é Deus Pai, é por meio de Jesus Cristo. Em João 14, um pouquinho mais para frente, há um momento em que há um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E nesse diálogo, Filipe pergunta, ou faz uma palavra para Jesus dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Então Jesus responde a Filipe: Filipe, estou há tanto tempo com você, você não entendeu ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia fala que nós não podemos ver Deus. Deus habita em luz inacessível, como diz Paulo. João, em seu Evangelho, também em sua carta, fala que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, nos revela quem Deus Pai é. Ver Jesus é ver Deus. Ouvir Jesus é ouvir as palavras de Deus. Essa é a nossa fé. Isso é resumido numa frase que Jesus fala em João 14. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra, eu tenho dito em nossa igreja, é não somente para os não crentes, mas é também para os crentes. No final, quero dar a palavra especialmente para aqueles que já são servos do Senhor, que já conhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador nesse sentido. Que possamos entender que as bênçãos de Deus, que o conhecimento de Deus, vem tão somente por meio de Jesus Cristo. Então nós temos esse texto aqui em João capítulo 12, em que Jesus mostra o relacionamento com Deus Pai, dizendo que é somente por Ele que podemos conhecê-lo. Há outros momentos também em que Deus Pai confirma essa relação, esse relacionamento com Deus Filho. Eu gosto muito de citar nos evangelhos 2 momentos, e já passamos pelo evangelho de Marcos em nossa igreja, pregamos sobre aquele evangelho, mas há 2 momentos especiais em que Deus Pai se revela nos evangelhos, declarando o seu relacionamento com Deus Filho. O primeiro no batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus é batizado, há primeiramente um sinal visível em que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Mas também há um sinal em som, de forma audível, em que Deus Pai fala naquele momento. E as palavras de Deus Pai naquele momento são de suma importância para nós. Ele fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que cumpriu plenamente a vontade do Senhor. Ele cumpriu toda a justiça, viveu uma vida impecável. E naquele momento, então, Deus Pai declara: este é o meu Filho. O segundo momento, nós temos isso nos evangelhos, é na transfiguração. Ali Jesus, com alguns discípulos, sobe ao monte e ele se transfigura perante aqueles discípulos, revelando a sua glória, revelando que é Deus de forma visível para aqueles homens. E conhecemos tudo o que acontece ali, os céus são abertos, os discípulos podem ver Jesus conversando com algumas pessoas, com Moisés, Elias.
mas especialmente no final de tudo, em que aquela visão some Moisés e Elias e fica apenas Jesus, e vem a voz de Deus Pai, declarando: Este é o meu filho, a ele ouvi. Jesus é a palavra de Deus para nós. Não é à toa aqui no Evangelho de João, as primeiras palavras, os primeiros versículos, o evangelista assim declara: No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com tudo isso, quero demonstrar, baseado especialmente aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus se relaciona conosco. Deus nos abençoa por uma única maneira, e essa maneira, esse caminho é Jesus Cristo. O texto de Efésios continua aqui: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou. No texto grego, o verbo abençoar aqui está em um tempo chamado auristo, que nos dá a ideia de uma ação, que enfatiza a ação em si, uma ação pontilhar. E penso que quando o autor coloca esse texto dessa forma, está enfatizando que Deus abençoe em um único ponto, em uma única maneira, em uma certa situação. Há uma bênção que Deus nos tem dado e tem feito para nós. E essa bênção é Jesus Cristo. É em Jesus que a bênção de Deus chega a nós. Novamente, penso que temos aqui esse conceito de que não há nenhuma outra maneira que Deus possa falar conosco, falar com a humanidade, falar com seus filhos. Não há nenhuma outra maneira que Deus possa abençoar o mundo, abençoar os seus filhos, que não seja por meio de Jesus Cristo. Ele, de fato, é a única maneira, ele é o caminho para recebermos e para conhecermos quem Jesus é, quem Deus é. E note, meus irmãos, que nesse texto o relacionamento de Deus para conosco é bênção. Deus nos abençoou. E a palavra abençoar, a palavra bendito, abençoar e bênção, nos dá a ideia de algo bom. Bem dizer é dizer algo bom sobre alguém, é elogiar. Isso tem a ver com a própria palavra em si do grego. É um elogio, uma boa palavra dada a alguém. Da mesma forma, abençoar é dar algo de bom, é fazer algo de bom, motivado por algo, um bom sentimento. E a palavra bênção, especialmente, também tem essa ideia. Deus abençoou com toda sorte de bênção. Toda. Meus queridos, quero enfatizar também isso. Que toda a bênção de Deus já nos foi dada. Já nos foi dada em Cristo Jesus. É uma grande maravilha que nós temos retratado na palavra do Senhor. A palavra bênção aqui, como diz, tem essa ideia de receber um dom, algo bom que vem da parte do Senhor. E quero comparar aqui essa palavra grega. Em grego, bênção é elogia. Quero comparar com uma outra palavra no grego, uma palavra um pouquinho diferente, é pleonexia. Quero fazer uma pequena comparação entre bênção, que é elogia, e essa outra palavra do grego, que é pleonexia. Essas duas palavras aparecem em um versículo da Bíblia, em 2 Coríntios 9:5, em que o apóstolo Paulo fala ali sobre as ofertas que a igreja em Corinto deveria mandar então para os pobres em Jerusalém. E naquele versículo, no versículo 5, o que Paulo diz é que essa oferta, essa bênção que a igreja em Corinto deveria dar para os pobres, para os crentes que estavam passando necessidade em Jerusalém, deveria ser como uma bênção, como uma de boa vontade, e não com a pleonexia, com uma má vontade. Essa segunda palavra, que é uma palavra mais complicada, pleonexia no grego, dá a ideia de dar algo, mas no sentido forçado, ser forçado a fazer alguma coisa. É fazer algo de mau grado, com rancor. Essa palavra nos dá essa ideia. Ali no texto de 2 Coríntios 9:5 está assim traduzido: que façam como por generosidade, que é elogia, mas não por constrangimento, não por força, não com avareza, como diz a tradução aqui da Revista Atualizada, que é então essa segunda palavra, pleonexia. O que quero dizer com isso? Quer dizer que a palavra bênção traz em si a ideia de algo bom a ser dado, e não somente algo bom, mas uma boa motivação. Quando Deus nos abençoa, Ele faz por amor, é um sinal de graça,
Ele não faz de má vontade, não é algo feito com algum tipo de constrangimento. Não, meus irmãos. Deus nos abençoe. Essa bênção é algo que vem do próprio caráter de Deus. Há vários textos na Bíblia que nos demonstram isso, que falam do grande amor de Deus para conosco. E gosto muito de enfatizar isso. E no próprio carta de Paulo aos Efésios, já no capítulo 2, quando Paulo especificamente fala da salvação que nós temos em Cristo Jesus. O que ele coloca ali é que Deus, motivado pela sua profunda misericórdia, o texto fala que Deus é riquíssimo em misericórdia e por isso ele decidiu nos salvar. Essa é a palavra de Paulo em Efésios capítulo 2, essa é a bênção que nós temos em Cristo Jesus, algo bom, algo feito com uma boa motivação em nosso lugar. A bênção que nós temos aqui são bênçãos espirituais. E a palavra espiritual pode se referir tanto ao sentido da nossa alma, mas penso que aqui no texto tem a principal ideia de se referir ao Espírito Santo de Deus. Deus nos dá bênçãos que vêm no Espírito Santo. São coisas espirituais, não apenas coisas materiais. E essas bênçãos espirituais são depois discorridas nos versículos seguintes de Efésios capítulo 1. Eu quero rapidamente citar isso. Você verá a totalidade das bênçãos espirituais que Deus nos dá em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 1 de Efésios, nós temos no versículo 4 a bênção da eleição em Cristo. Nós temos no versículo 7 a bênção da redenção em Cristo. Temos no versículo 11 que nós fomos feito herança em Cristo. E finalmente temos o versículo 12 que recebemos o selo do Espírito Santo quando cremos em Cristo. Essas quatro expressões que temos aqui no texto, a eleição, a redenção, a herança e o dom do Espírito Santo, penso que retratam essa totalidade da bênção de Deus recebida em Cristo Jesus. E nós temos então aqui especialmente, meus irmãos, que tudo o que Deus quer nos dar, Ele nos dá em Cristo. Não há outra maneira que Deus se relaciona com o mundo. Não há outra maneira que Deus se relaciona com o mundo a não ser por meio de Jesus Cristo. No batismo de Cristo, relembremos, ele disse, este é meu filho amado que faz aquilo que eu gosto. Na transfiguração, este é meu filho amado, vocês têm que ouvir a ele. Deus decidiu se revelar de uma única maneira. E essa maneira é Jesus Cristo. Deus escolheu Israel no passado para ser a nação por meio do qual ele abençoaria o mundo inteiro. E agora nós temos essa bênção já realizada para nós. Cristo já veio. Ele já morreu por nós, pelos nossos pecados. Já temos a salvação em Cristo. Agora, como igreja, nós proclamamos essa grande verdade. Meus irmãos, a igreja não pode nunca perder o seu foco. E o foco de nós como povo de Deus, como povo escolhido do Senhor, como reino de Deus, é proclamar Cristo Jesus. Essa é a nossa grande missão neste mundo. É o que Paulo fala em Coríntios. Ele diz que quando chegou lá, não quis ter outro assunto a não ser Cristo e este crucificado. Ele fez isso no poder de Deus. Então essas quatro palavras, quatro bênçãos que temos aqui descritas em Efésios capítulo 1, resume essa totalidade da bênção que temos tão somente por Jesus. Eu tenho dito à igreja, e gostaria de repetir isso aqui, que é algo que tem marcado a minha vida e minha teologia nesses últimos meses, últimos tempos, de que Deus tem uma palavra para o mundo. Ah, meus irmãos, essa palavra é Jesus Cristo. Isso nos traz algumas conclusões muito importantes em relação a como agimos em nossa vida. Estamos em um tempo de um evangelicalismo em que, penso eu, há muito misticismo, há muito legalismo, há muitos crentes colocando a sua fé em objetos. Olha, é o copo de água que vai me abençoar, é o óleo que vai me abençoar, vai ser aquela fórmula de falar que vai me abençoar, a oração de uma certa pessoa que vai me abençoar. Eu tenho que conquistar algumas bênçãos de acordo com alguns segredos, algumas situações. Eu tenho que orar com uma certa fórmula. Eu tenho que fazer algo, então, neste mundo para conseguir alguma bênção. Eu tenho que lutar. Ah, meus irmãos, quero declarar solenemente que só há uma maneira
de sermos abençoados por Deus. É Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Todas as bênçãos espirituais já recebemos em Cristo. Quando Paulo escreve ali para os Colossenses, ele enfatiza isso de maneira muito especial. Acontecia lá em Colossos, e a carta aos Colossenses é uma carta paralela à carta aos Efésios, que é muito interessante. Acontecia lá em Colossos que a igreja que lá estava sendo influenciada por um tipo de doutrina em que achava que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. E baseada nessa filosofia que vem da Grécia, formulavam teologias e doutrinas. E o resultado dessa formulação teológica que eles faziam é que eles deixavam Jesus em segundo lugar. Eles colocavam várias coisas acima de Cristo. E Paulo ali claramente fala que Jesus é o primeiro, tem a primazia que vem da parte de Deus. Não há mais ninguém que possa ser glorificado na igreja a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais nenhum outro caminho até chegar a Deus a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E lá Paulo critica fortemente qualquer tipo de vida cristã ou de tentativa de vida cristã baseada, por um lado, em legalismo ou baseada, por um lado, em misticismo. E nós temos que ser centrados em Cristo Jesus. A nossa vida hoje é Cristo. A única maneira de conhecermos Deus, a única maneira de ouvirmos a voz de Deus, a única maneira de termos experiências com Deus é por meio de Jesus Cristo. É por isso que a salvação e a nossa vida cristã é pela fé. Nós confiamos em um Deus que nos ama de maneira plena e perfeita, que fez tudo para nos salvar em Cristo Jesus. Apenas descansamos nessa grande realidade, nessa grande bênção que nós temos. Há uma última expressão sobre a qual quero falar aqui, meus irmãos, que Paulo fala que essas bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. Lugares celestiais, essa é uma expressão característica de Efésios. E entendo que ela se refere ao âmbito do reino de Deus, onde Deus está. E certamente não é um lugar físico desse mundo material, mas se refere ao próprio reino de Deus, transcendente a este mundo. É lá de onde as bênçãos vêm. É deste lugar. Elas chegam a nós por meio de Jesus Cristo. A ciência não pode estudar os lugares celestiais, porque a ciência estuda e conhece aquilo que é deste mundo material. Mas o reino de Deus é acima disso. A filosofia não pode compreender os lugares celestiais, porque a filosofia compreende o que existe neste mundo. E os lugares celestiais, o reino de Deus é maior, é acima disso tudo. É por isso que aqueles que são cientistas, e eles fazem um trabalho muito importante, assim como os filósofos também fazem um trabalho muito importante, não podem conhecer Deus dessa forma. É verdade que o mundo material reflete a glória de Deus, nós cremos isso pela palavra do Senhor. Mas não é pelo conhecimento humano, não é pela ciência humana que Deus pode ser perscrutado, pode ser conhecido, pode ser investigado. É por isso que aqueles que se baseiam somente na ciência e na filosofia não podem realmente reconhecer e conhecer quem Deus é. Porque a única maneira de conhecermos Deus é por meio do seu Filho Jesus Cristo. E o verso 3 termina isso com essa expressão que é muito marcante em toda a carta dos Efésios, mas não somente nessa carta, mas em toda a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. A expressão em Cristo. E quero terminar novamente, como tenho feito já várias vezes, com duas perguntas. Primeiro, para você que não é um crente em Jesus. Você quer conhecer Deus? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Se você hoje partir desse mundo, para onde vai a sua alma? E essa é uma pergunta muito importante. E quero declarar que existe um único caminho para Deus. Esse caminho é Jesus. E você pode aceitá-lo tão somente pela fé. Apenas isso. Não há mais nada que possamos fazer. Apenas crer. E minha segunda palavra para os crentes, como eu tinha dito, quero terminar com essa palavra. Em que você baseia a sua vida cristã? Como está o seu evangelicalismo? Está baseado em misticismos?
em legalismos, em regras cerimoniais, em regras físicas, humanas, está talvez em coisas místicas que nós achamos que funcionam, em palavras mágicas. Quero dizer para você que abandone tudo isso. Abandone tudo isso. E repouse a sua fé na obra completa, já cessada, realizada, perfeita, feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, de onde toda sorte de bênçãos flui e chega a nós pela operação do Espírito Santo. Que Deus abençoe você grandemente e possamos continuar na paz de Deus. Fique na paz do Senhor.